Olá, boa tarde. O meu notebook ainda não atualizou, mas deixa-me ver aqui, são agora 14 horas e 20. Acabei de chegar da rua, bicho, olha. E com vontade, sabe? Com vontade de não perder, sabe? De não perder pra moleza, certo? Não perder pra moleza. Hoje, porra, saí, sabe? Fui fazer, bicho. Fui fazer exercício, sabe? De desafio da violência, certo? Saí de madrugada de casa, certo? Andando, certo? Pelas ruas desertas aqui do meu bairro, entendeu? Para pegar ali uma condução, para chegar num terminal rodoviário, mas no caminho mudei de ideia, certo? E terminei indo para o centro da cidade de Belém, tudo deserto também, sabe? Correndo risco ali, sabe? Graças a esse sentimento de perseguição, certo? Que aqui a gente tem. E ainda agora eu disse que eu ia falar sobre esse sentimento de perseguição que a gente tem, e a palavra estava gravada já, eu ia falar a palavra, certo? E agora, sabe, por questão assim, sabe, de necessidade, ela vai embora, certo? Mas como é que. Aí, a gente tem esses momentos aí que acha que está sendo perseguido, é uma mania, certo? E precisa, uma neurose aí que precisa ser combatida, certo? Mas o fato foi que eu andei hoje pelos ermos, sabe? Aqui no meu bairro, que é um bairro violento, sabe? É um bairro super populoso, um bairro de pobres, de fudidos, entendeu? A minha cidade mesmo é uma cidade de fudidos, sabe? Em que os aristocratas, sabe, da hora se valem dessa. Eu ia chamar um palavrão agora, sabe? Porque é fácil chamar. Ontem, ontem eu assistia. Sim, é um filme que eu vou falar aqui, sabe? Como é que chama o filme? Não vem agora, mas em inglês Dead Man Down. Dead Man Down, certo? Homem Morto Caído, certo? Com o Colin Farrell e a Naomi Rapace, qualquer coisa assim, certo? Rapace. E o algoritmo mandou para mim, sabe? Mas eu comento o filme depois. Mas ela falava assim, num certo momento, sabe? Eles decidiram fazer um jogo, sabe? E resolveram praguejar, certo? Tem uma história aí, sabe, que dizem que os italianos praguejam muito, os franceses praguejam muito. Os franceses têm um negócio de dizer, sabe, a todo momento merda, é merda, é merda. Mas tem uma explicação aí, sabe, para o uso dessa palavra, sabe? Já os italianos, sabe, os pobres, ferrados, entendeu? Ali, sabe, revoltados, entendeu? Esquentados. Os italianos parece que têm um sangue assim quente, sabe? Foi por isso que os romanos aí, sabe, conquistaram o mundo e desenvolveram um império de quase 1000 anos, certo? Mas o fato é que eu ando praguejando demais, certo? E para não dizer outra coisa, certo? Mas o fato é que hoje eu me meti, rapaz, olha, andar pela cidade, sabe? Essa minha cidade, sabe? Que não é diferente das outras cidades, que não é diferente de São Paulo, porra, sabe? Não é, não é. São Paulo tem ali o centro ali, sabe? Mas tem a periferia também, sabe? Ali, sabe? Ah, porra. Mas o fato foi que eu fiz a viagem, bicho, e pude contemplar a cidade, sabe? Me afastando dela de barco, uma embarcação grande, sabe? Que navegou durante 1 hora para me deixar num porto chamado Arapari, para ali seguir viagem até uma cidade chamada Barcarena, sabe? E ali dentro de Barcarena me dirigi a um distrito, creio eu, sabe? Da cidade de Barcarena, conhecido, falado, é Porto dos Cabanos. Porto, Porto dos Cabanos, certo? E tem um outro porto, que é o Porto de Conde, certo? Esse Porto de Conde é um porto fluvial, certo? Acho que uns 5 anos atrás, sabe? Um navio, sabe, carregado de boi vivo, bicho, sabe? Os caras não querem que os bois sejam abatidos aqui, sabe? Querem levar o boi vivo, certo? In natura, entendeu? E me parece que essa carga de bois ia atravessar o oceano na direção do Líbano, bicho, ia cruzar ali o mar Mediterrâneo. Rapaz, o mar Mediterrâneo está se tornando assim, sabe, muito manjado para mim. Ontem eu falava de Cartago, certo? E falava de Hannibal. E queria dizer que o Hannibal, sabe, deu assim uma loucura nele, sabe, uma revolta, um ódio muito grande, sabe, e ele resolveu se vingar
dos romanos, sabe? E o filme da Naomi fala de uma vingança dupla, mas eu volto depois. Aí o Hannibal resolveu atacar, sabe, a capital do Império, Roma, né, a cidade, certo? Mas aí, sabe, o caminho estava congestionado, sabe? Ele tinha que sair ali, sabe, do outro lado da África, e eu me enganei ontem, sabe, achando que Cartago poderia estar no lado europeu e na verdade não está. Certo? Cartago está ali no lado africano, onde hoje é a Tunísia, certo? E o Hannibal tinha que vir ali, sabe, de frente ali, sabe, onde está a Península Ibérica, atravessar com seus exércitos, sabe, ali, sabe, ali, o mar Mediterrâneo, aquele filetezinho de mar que tem um nome que agora eu não lembro, e deveria ir na direção de Roma, sabe, mas ele iria encontrar vários exércitos romanos no meio do caminho. Aí ocorreu que ele escolheu, sabe, pelo mais difícil. E ele, porra, e teve êxito, o cara teve êxito, mas, sabe, foi assim, um percurso, ele foi pelos Alpes, bicho, sabe? Foi pelos Alpes, sabe? Foi subindo montanhas, sabe? Subindo montanhas. Aí tem uma série de histórias aí que são interessantes de lembrar. A história de como tinha um pedrão, sabe? Uma rocha imensa no meio do caminho, sabe? E ali eles na trilha, sabe? O exército, elefantes e outros bichos aí, sabe? Caindo nos precipícios e aquela coisa toda, sabe? E havia uma pedra, não sei como essa pedra apareceu. Aí ele resolveu, sabe, detonar a pedra, sabe? Mas não foi com uma marreta, certo? Ele pegou vinagre e, sabe, vinagre, vinho, sabe, e jogou por cima, sabe, da pedra, banhou bem, sabe, a pedra com vinagre, sabe? Tocou fogo, bicho, sabe? Aí, conclusão, sabe? Cumpriu aquela coisa que o Marx fala, tudo que é sólido se desmancha, certo? No caso aí se desmancha no ar. Foi o que aconteceu com a pedra, sabe? Uma pedra imensa, sabe? Mas tem outras paradas, mas só queria fazer essa correção aí. Eu queria falar de Alpes e não veio, porque eu fico assim fazendo muitas digressões, sabe? E terminando de contar a história. Mas o fato é que o Hannibal esteve nos portões, sabe, de Roma, mas ele gelou, pô, ele gelou, sabe? Ele não sabia, vai ver o que fazer depois, sabe? Se ele sentaria a bunda dele, como fez Odoacro, sabe, no trono ali do César, certo? Ou então, sabe, ele viria embora e foi o que ele fez, mas eu não quero falar disso agora. Eu olhei aqui o relógio, falei que eram 14 horas e 20, certo? Então deveria ir até as 14 horas e 50, certo? Já passaram 8 minutos, eu vou ficar de olho aqui. Talvez eu vá precisar desse smart aí, certo? Mas eu estou aqui falando de Hannibal, certo? O Hannibal foi um ser, foi um senhor de guerra, certo? Foi um ser de violência, certo? E o Aristóteles não, bicho. O Aristóteles diz aqui assim, certo? Ele é do século quarto para o século terceiro antes de Cristo, certo? 384 para 322, né? E diz aqui que foi um dos mais importantes filósofos. Quando falo em filósofos, bicho, eu quero lembrar que hoje eu estava assistindo uma aula do Vitor Lima, né, sobre mitologia e filosofia, comparando esses dois campos aí, sabe? Aí me vão as coisas à medida que vão sendo, sabe? Eu vou ouvindo, sabe? Vão me clareando questões. Uma linha, um pensamento que eu tirei, sabe? É que o primeiro momento, sabe, da humanidade, sabe? É aquele momento, sabe, que o hominídeo está dentro de uma caverna, sabe? Depois ali, sabe? Quem sabe aí, descansando. Eles não tinham dias da semana, eles não tinham domingos para descansar, certo? Mas vai ver que depois de uma jornada difícil ali no final da tarde, depois de, quem sabe, um banho tomado ali no meio de crocodilos gigantes, entendeu? Ele escapou e foi para a caverna dele lá. Entrou uma luz, sabe? E ele pegou um pedaço de argila mais mole e começou na parede ali, sabe, a rabiscar algumas coisas que saíam da cabeça dele que ele não sabia direito que porra estava fazendo, certo? Isso é arte, bicho, isso é poesia, certo? Isso é estética, sabe? Isso é estética. Então o ser humano, na medida que ele foi acumulando, sabe, foi acumulando experiências, sabe, e o cérebro alargando, entendeu? E a inteligência aparecendo, sabe? Inteligência que a gente vai compreender como sendo a razão, sabe? Na medida que ele foi se tornando um ser racional, um ser pensante, sabe? Ele começou a se tornar um poeta, bicho. Aí começou, sabe, a falar, e falava em versos, rimando, certo? E depois escreveu. Tem uma história aí que diz que Hesíodo, não foi Hesíodo, sabe? Foi o autor da Ilíada, certo? Homero, certo? Ele falou, certo? E só foi escrever, sabe? A obra dele só foi escrita, sabe? Através de terceiros aí 200 anos depois, vê se pode, certo? O fato é que a estética ela se manifesta através da poesia, sabe?
de poemas, né? A poesia é o ato, esse ato aí do espírito, do corpo, sabe? De abrir a boca e começar aí, sabe? A fazer rimas, sabe? E aí fazer, sabe? Se empolgar, sabe? Se deixar levar, isso é poesia. E ao mesmo tempo é estética porque mostra aí o ser vivente vivendo, certo? Então, assim, o primeiro momento, sabe? Foi um momento estético, literário, entendeu? Em que se representava as coisas que estavam ao redor, certo? A filosofia vai falar vai ser a mesma coisa, sabe? E eu estou aqui com Aristóteles dizendo aí que ele foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática, certo? Tem explicações para isso, mas eu não vou dar agora. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral e outros campos de conhecimento. E foi professor de Alexandre o Grande, certo? Alexandre o Grande, se Aristóteles veio em 384, Alexandre veio em 356, certo? Outro dia eu falei que o Alexandre poderia ter morrido aos 25 anos de idade, pô, e menti, caralho, certo? Ele foi de 56, certo? De 56 para 200, certo? São 46 anos, 46, 69 anos o cara viveu, certo? Ele morreu de malária, tudo bem, mas ele viveu quase 70 anos, bicho, certo? Viveu pra caralho, certo? E ele que era um senhor de guerra também. Mas o fato é que quando eu falei, sabe, ontem de Aristóteles e falei mal, sabe, e falei pouco, entendeu? O fato foi que eu recordei, da mesma forma como tem essa linha aí de pensamento que eu quero prezar muito, que é o momento estético do ser humano na superfície planetária, para depois passar para o plano ético, entendeu? E dentro do ético está o político e o econômico, entendeu? Eu quero também ressalvar aqui que a história ela se faz na base de violência, bicho, olha, da testosterona, certo? Puta que pariu, entendeu? Eu acho que é isso, é a testosterona, sabe? Eu falei do Abel, sabe? Falei do Caim, sabe? Que são dois seres míticos, certo? Tem narrativas míticas, né, mitológicas a respeito dos dois. A história deles mesmo, do pai dele, da mãe dele, sabe? São histórias mitológicas, entendeu? São, são aí, sabe, dentro desse campo aí da poemática, sabe, e da estética, entendeu? Eu queria lembrar uma outra palavra, só que não vem. Mas assim, sabe, a narrativa, né, o tipo de narrativa falsa, certo? De narrativa encantada, de encantamentos, a narrativa simbólica, sabe, carregada aí, sabe, à mão, né, em invenções, sabe, e às vezes até, sabe. Aí se diz aí que a arte, certo? A arte é uma representação, entendeu? E os escritos também, sabe? Mas se alguém já disse aí que a arte é mentira, certo? De que o artista, sabe, ele é um tremendo mentiroso porque necessariamente a verdade, entre aspas, sabe, que ele expõe a respeito de certa coisa, uma representação que ele faz, ali tem nada a ver uma coisa aí, sabe, uma coisa da imaginação, certo? Uma coisa da imaginação. E essa palavra imaginação cai bem aí. Mas o fato é que o Aristóteles, sabe, bem aqui diz assim, né, que ele nasceu em Estagira, na Macedônia, certo? Bem aqui diz também, já disse aqui, sabe, que ele foi professor do Alexandre. O Alexandre era filho do Filipe, eu estou cansado de falar isso, sabe? Filipe que era, sabe, um guerreiro também, sabe, era um rei, sabe? O rei da Macedônia, né? Onde estava a cidade de Estagira, certo? Onde nasceu Aristóteles. Certo? E eu não sei por que cargas d'água, sabe, li em algum lugar, sabe, que o Filipe destruiu, sabe, atacou Estagira, sabe? Mas eu acho que não era nem, era um outro nome, certo? E aqui está dizendo, certo, que na época, não foi aqui no dia, ele diz que ele nasceu aos 17 anos, ele foi para Atenas. Mas assim, eu estou falando de Aristóteles. Mas assim, o fato foi que eu estabeleci uma comparação entre um guerreiro, certo, um homem de violência, e um filósofo, um homem de não violência, bicho, sabe? Aqui diz, inclusive, que o Aristóteles ele era de origem aristocrática, certo? Era nobre, era rico, certo? Era um cara que, sabe, não era fudido. Mas assim, sabe, eu tracei então essa linha, sabe, e me parece que o resgate que se faz, sabe, é essa coisa da violência, a violência que está no mundo animal, sabe, está na força da natureza, essa coisa que o Darwin, sabe,
põe na teoria dele, sabe? Eu preciso ler, porra, né, esse livro do Darwin, sabe? Puta que pariu. E para justamente capturar, sabe, essas noções fortes, sabe, de que a nossa base animal, sabe, os animais, os machos, bichos, os machos são testosterônicos, sabe, é essa coisa medonha que está na gente, sabe, e que nos movimenta, sabe, e que ali, sabe, o Arthur Schopenhauer vai dizer, sabe, quando fala de vontade, sabe, fala de uma força estupenda, para mim essa força estupenda é a testosterona, bicho, sabe, que impulsiona, sabe, o ser humano macho, sabe, na direção da violência, entendeu? Aí você tem ali o Caim, um ser medonho, você tem aí o Filipe da Macedônia, sabe, um ser medonho, o filho dele, o Alexandre, sabe? Aí você vai pegando todos esses caras aí, sabe, que presidiram, dirigiram exércitos, foram reis, sabe? Outro dia eu estava assistindo um vídeo sobre o Ramsés II, sabe? O mentiroso, era... Mentiroso, rapaz, o Ramsés, olha, porra. Ele tinha uma porrada eterna com os hititas, sabe? Ele ia pra lá, sabe? Brigava com os hititas, voltava pra casa, sabe? Aí dizia e mandava fazer, assim, uns murais, sabe? Onde ali, sabe, os muralistas, inventando aqui, descreviam ali na narrativa, sabe, da campanha dele, certo? E diziam que ele tinha voltado vitorioso e era mentira, sabe? Ele estava voltando para casa com o rabo entre as pernas. O Ramsés era aí um cara de violência, certo? Violência, porra, que eu queria lembrar isso, sabe? Que pegou até o mestre, certo? O mestre Yeshua, sabe? Um dia o mestre, sabe, se deixou levar pelo, sabe, deixou a violência penetrar no corpo dele, cara. Esse demon, sabe? E ele ficou puto, sabe? E invadiu lá o templo de Jerusalém, sabe? Acho que ele estava em Jerusalém, entendeu? E soltou os cachorros em cima, sabe? Dos fariseus, dos saduceus. Para mim tá aí, sabe? Uma das causas do assassinato dele, entendeu? Da execução dele. Mas é assim, sabe? O ser humano é foda, entendeu? Aí assim, eu tô resgatando essas coisas aí. E falei do Hannibal, Caim, sabe? E aí esse pessoal todo aí, certo? E no filme, sabe, que o YouTube me mandou, sabe, também tem essa coisa aí da violência, quando são, vejamos aqui, quando são 14h37, eu comecei às 4h20, vou até às 14h50. É foda, né? Misturados com bugados. Eu vou até 14h50, tem 13 minutos ainda. E o filme ontem, sabe, que o YouTube mandou pra mim, sabe, foi o filme... Dead Man Down, entendeu? Não vou lembrar aqui o título em português, sabe? Mas aí, sabe, o cara, o personagem do Farrell, do Colin Farrell, né, contracenando com a Naomi Rapace, entendeu? O cara é um húngaro, sabe? Um engenheiro húngaro, sabe? Que não sei bem o motivo pelo qual, sabe, ele foi para os Estados Unidos, sabe? E lá encontrou, rapaz, ele era um sujeito pacífico, mas que tinha servido a força, sabe, a força militar do país dele, entendeu? Entendia de armas de fogo. Mas ele foi, sabe, eu acho que ele foi ali, um húngaro foi para os Estados Unidos, sabe, para viver ali uma vida mais tranquila, mais civilizada, entendeu? Quem sabe, sabe? E ele se ferrou, bicho, porque lá ele se meteu com máfias, entendeu? E ele terminou perdendo a filha dele, de poucos anos de idade, de 3, 4, 5 anos no máximo, entendeu? Perdeu a mulher para os mafiosos, para a violência, sabe? E ele teve que, sabe, se pôr de macho, sabe, de macho aí, sabe, de macho testosterônico, de macho violento, para se vingar. Aí cruza no caminho dele a personagem, sabe, Beatrice, a personagem da Harold Pace, olha, puta que pariu, sabe? Aí quando ele se apresentou para Beatrice, sabe, ele disse que era Victor. Aí me ocorreu logo imediatamente, sabe, a lembrança de um outro cara violento, porra, sabe, de um cara de extrema direita chamado Viktor Orban, entendeu? Eu achava, na minha ignorância, sabe, os húngaros não teriam assim tanta presença e não entendia bem por que esse Viktor Orban, entendeu? Hoje, sabe, eu acho que é o primeiro-ministro, sabe, é o manda-chuva lá da Hungria, sabe? Esse cara promoveu, sabe, ali ele liquidou com os pacifistas, sabe, do país dele, sabe? Os caras pacifistas que nem Lula aqui, sabe, no Brasil, sabe? Formou uma coalizão, sabe, do tamanho do mundo, sabe?
Lula, certo? E lá, sabe, contra o Viktor Orbán também se formou uma coalizão do tamanho do mundo contra a extrema-direita, certo? E em todos os casos se está levando farelo, certo? Hoje o Lula, se sair candidato, sabe, enfrenta, sabe quem? A Michelle, sabe? A Michelle Bolsonaro, sabe? Ele com 46% e ela com 44%, entendeu? Porra, bicho, entendeu? O país está fudido, está ferrado, sabe? Ou são 33%, não, 33% que tem o Tarcísio, certo? Então, assim, sabe, esses seres aí, sabe, que se colocam aí no campo da violência, hoje os caras aí da extrema-direita, sabe, que querem ferrar a todos nós, e é por isso que eu faço esses vídeos todos os dias, bicho. Eu não quero parar porque eu quero, sabe, uma maneira que eu tenho hoje, sabe? Eu não sei que alcance esses meus vídeos têm, entendeu? Mas algum filho da puta vai, sabe, ouvir essa coisa. Aí o que aconteceu, deixa eu lembrar uma coisa aqui, sabe? Hoje o espírito da violência também encarnou em mim, bicho, sabe? Eu fui, fiz a viagem, fui de barco, localizei o endereço que eu queria e voltei, certo? E vim de van, certo? Se eu fui de barco, voltei pela rodovia, pela via rodoviária, certo? Cheguei, saí de lá 10 horas da manhã, onde eu estava, sabe? Fui chegar aqui já meio-dia, por causa do trânsito escroto aqui dentro da cidade, sabe? Da cidade de Belém, entendeu? E quando eu acho que eu estava almoçando, era 1 hora da manhã, 1 hora da tarde já, 13 horas, certo? Mas o fato foi, rapaz, que a viagem veio, sabe? Vinha um idoso lá, eu vinha na cozinha, sabe? A cozinha é a parte de trás dos veículos coletivos de transporte de passageiro, entendeu? Lá onde estão os últimos bancos, sabe? Depois da roda traseira que pula pra caralho, entendeu? Sei que eu vinha bem em cima da roda, entendeu? Do rodado traseiro. Aí vinha um idoso ali folgado, para que os idosos têm esse negócio de querer falar muito, não vê eu aqui, caboclo falador? Pois é. Os idosos adoram falar. O mestre, sabe, meu pai, sabe, também gostava de falar, mas ele falava com os outros, sabe, e jogava chaveco, entendeu? Aí, rapaz, o que aconteceu? Esse idoso veio falando. Num certo momento, sabe, a conversa dele com uma mulher lá, não, ele não falava comigo que eu ia na minha, sabe? Com uma mulher lá que deu mole para ele, sabe, uma senhora, sabe, eu acho que era uma mulher casada, o marido dela estava do lado, sabe, e os dois se deram bem, sabe, começaram a falar, entendeu? Aí, rapaz, esse idoso, num certo momento, começaram a falar de Covid, sabe? E ele foi em cima da ferida, sabe? Começou a falar mal do Bolsonaro e eu achei que foi bom, estava gostando dessa parte, sabe? Quando chegou mais lá adiante, rapaz, num posto de gasolina, sabe? Os caras pararam lá, o motorista parou para abastecer, sabe? E eu não sei se foi nesse momento, sabe, que... não sei, eu acho que não, foi numa outra parada. Não, foi nesse momento, sabe, que de repente eu ouvi um cara atrás de mim falando, sabe? O idoso tinha falado que ele estava com um problema aí, sabe, com um filho, sabe, um filho que ele tem. Olha, o cara é idoso, eu não sei que tamanho esse filho tem, sabe? Que estava com problema de autismo e estava com problema de TDAH, foi o que eu compreendi, sabe? Ele não soube explicar direito, sabe, era um senhor, ele era um vendedor ambulante, sabe, ele contando as peripécias dele, sabe, como ele anda, sabe, aqui, as praias da cidade, da região, sabe, vendendo coisas aí que eu não sei que coisa ele vende, entendeu? Aí, rapaz, ele estava falando isso quando uma voz atrás de mim, sabe, se levantou e perguntou se ele sabia, sabe, que quem hoje tem esses transtornos aí, sabe, são alvos aí de atenção, de assistência social, tem uma lei aí, sabe, que concede uma série de isenções. Aí ele inclusive deu um exemplo, sabe, estapafúrdio, que não tinha nada a ver. Se, por exemplo, o senhor tirar um carro, um Corolla de 130 mil, olha a pergunta, porra, para um fudido ali vendedor ambulante, que porra é Corolla, se ele sabe que porra é Corolla, certo? Então, cara, se você tirar um Corolla que custa 130 mil, o carro vai sair por 50 mil, sabe, não sei mais o que. Rapaz, aí, até aí tudo bem, eu ouvindo a palhaçada, entendeu? Aí ele diz, pois tem todos esses benefícios aí, mas esse governo aí, sabe, que tá aí, quer desfazer tudo. O cara não terminou de falar, bicho, sabe? Eu disse, é mentira, rapaz, isso é mentira. Aí, rapaz, não prestou, todo mundo se chocou com a minha fala, entendeu? Aí, rapaz, sabe, a minha veia do pescoço, sabe, engrossou, entendeu? O cara, ele sentiu o impacto, sabe? Ele não quer um cara... Depois eu vi, quando ele saltou, eu ainda fiquei no veículo, entendeu? Ele desceu na minha frente, deu pra ver. Ele me olhou com o rabo do olho assim e me marcou. Ele queria saber, olhando nos meus olhos, sabe, quem porra eu era, entendeu? Aí eu peguei, aproveitei que quando, num certo momento ali, sabe, ali os passageiros desceram, aliviou, fui lá mais pra frente um pouco e me afastei, pra evitar confusão. Aí tá tudo bem, bicho, quando o que aconteceu? Mais uma presepada, eu almoço, venho para casa, pego um ônibus, certo? Aí na hora que eu vou subir, bicho, tem um outro idoso falador, sabe? Bem ali, no pé da porta, entendeu? Atrapalhando, inclusive, a subida dos passageiros.
E nesse instante vão descendo assim, dois estudantes, dois molequinhos assim, sabe? Aí ele começou a ofender, bulinar com os estudantes, sabe? Eu me meti, ei rapaz, para de falar contra os meninos aí, porra. Me meti contra ele, bicho. Rapaz, ele também me impactou, entendeu? Mas assim, entendeu? Ali, na primeira reação foi contra um bolsonarista, sabe? E depois ali foi contra um outro fudido ignorante aí, um inútil, sabe? Como diria, sabe? Como diria o Aristóteles, entendeu? Depois vou explicar por que ele chamava, sabe, esses elementos assim, sabe, que são ignorantes de pedra, entendeu? De inúteis, entendeu? Mas assim, sabe, de repente eu me encaralhei, entendeu? E assumi aí, sabe, a carranca de violento, mas eu me desculpo porque Yeshua, sabe, Jesus, sabe, um dia se encaralhou também, bicho. Ele se emputeceu, sabe? E botou para quebrar, sabe? Quebrou as bancas, sabe? Do pessoal que emprestava dinheiro. Ele pensa que eu não sei disso aí, sabe? Que a bronca dele era com quem emprestava dinheiro. Tem uma passagem lá no Evangelho, sabe? Que ele fala de um senhor que emprestava dinheiro. Então ele sabe? Que essa história de emprestar dinheiro não é uma coisa boa, entendeu? Aí eu vou ficando por aqui, eu acho, quando são já 14h46, eu disse que eu ia até as 14h50, tá na hora, certo? Mas o fato foi que eu falei, eu quero dar destaque aí, sabe, para esse mundo aí que a gente vive, sabe, que é o mundo de seres de violência, sabe? Né? Ontem eu falei que o ser humano, sabe, é o bicho da espécie, sabe, que come, sabe, que come o próprio semelhante. Os leões têm esse negócio de comer os filhotes, certo? O Urano tinha um negócio aí, sabe, o marido da Gaia, sabe, tinha um negócio aí, aquele deus grego aí, o fundador lá do Olimpo, certo? Tinha um negócio de comer, sabe, os filhos, certo? E parece que ele teve 9 filhos, Zeus foi um deles, entendeu? E Zeus só escapou, sabe, porque a mãe dele, sabe, tirou ele fora, entendeu? E no lugar dele colocou uma pedra no meio das fraldas, entendeu? E deu para Urano engolir, entendeu? Mas assim, esse mesmo Zeus, bicho, que casou, casou, sabe, com a sobrinha dele, entendeu? A filha de um dos deuses lá também, irmão dele, entendeu? Essa história depois eu melhoro um pouco mais aí. Mas o fato é, bicho, que a história, sabe, está marcada pela violência, sabe? O ser humano contra o próprio ser humano. Parece assim, sabe, que a espécie humana é uma espécie suicida, sabe? É uma espécie suicida, entendeu? Tem hoje os pacifistas, os chamados democráticos, sabe? Que querem criar um campo aí ao lado dos caras de extrema direita que estão medonhos hoje no mundo, sabe? E alguém disse aí uma ideia, assim como tem uma internacional fascista no mundo hoje, sabe, imperando, os caras querem aí, sabe, criar também uma internacional democrática, entendeu? E alguém já disse, não, essa coisa aí não faz parte do nosso repertório, entendeu? A gente não, esse tipo de coisa, sabe? Devemos continuar pacifistas, entendeu? E assim, sabe, e combater aí, sabe, a extrema-direita, não com as mesmas armas, sabe. Eu tenho cá, sabe, as minhas dúvidas, sinceramente eu tenho minhas dúvidas, sabe. E me valho de Yeshua, sabe, com aquele rompante ali, sabe, de violência dele, entendeu? E o meu rompante que eu tive hoje, sabe, nessa viagem que eu fiz, entendeu? Para dizer, sabe, para me colocar em dúvida, certo? Na verdade, eu não sei bem, sabe, qual é o comportamento, sabe, que a gente tem que ter, sabe. Eu mesmo quando, sabe, estava aí no mundo, sabe, no mundo aí, moleque, sabe, e assim, sabe, era um cara muito testosterônico, sabe, um cara de... Eu saía logo pra porrada, sabe. Um dia, uma vez, um peixeiro, sabe, ele só não me furou porque eu acho que as facas dele, sabe, estavam distantes, sabe. Né? Mas essa história eu vou contar. Eu tinha uma moto, sabe? E o cara chega, o peixeiro, numa Kombi toda fodida, sabe? Eu estava abastecendo e a moto estava assim, ao lado da bomba, sabe? Ele chega com o carro dele, sabe? E toca na moto, a moto cai, entendeu? Aí eu imediatamente, testosterônico, fui para cima, sabe? A gente saiu para porrada. Veja bem, 2 adultos, sabe? Nessa época eu já devia ter uns 25 anos, sabe? Aí saí pra porrada, sabe? Mas eu, magrelão, fraco, nesse dia eu tinha me alimentado mal, entendeu? Eu só sei que o peixeiro, rapaz, levou vantagem, sabe? E só não me executou, sabe? Porque eu acho que ele não tinha uma das facas deles assim, sabe? Então, assim, eu não sou, assim, muita flor que se cheire, não, sabe? Não sou. E, sinceramente, eu não sei nesse momento, sabe? Como avaliar a violência, sabe? O comportamento testosterônico, sinceramente, eu não sei. Mas enquanto eu não sei, eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, certo? Eu não vou falar para Nossa Senhora de Nazaré me proteger, porque aí já é muita bandalheira, sabe? Eu não sou essa pessoa assim. Esse Deus do céu me ajude é de uma música, certo? Que não é coisa do meu sentimento, eu estou apenas aqui, sabe? Falando, palavra falada não tem conteúdo, entendeu?
é apenas expressão, certo? E mais digo que meu nome é Ernest, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falei e relatei a história que eu vivi hoje, certo? Fui para o mundo hoje, sabe? E voltei, estou em casa agora, sabe? E agora vou ver o que é que eu vou fazer da minha vida nesse resto de dia, tá certo? Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, tá certo? E até a outra oportunidade, valeu!